Olá, boa tarde. Eu me chamo Lucas de Brito Campos, sou aluno no curso de Engenharia Elétrica no Polo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Primeiramente, quero cumprimentar toda a banca avaliadora, cumprimentar a professora orientadora do meu TCC, a professora Jéssica Zamaia. O meu TCC, ele tem o tema Variação de Velocidade com Inversores de Frequência. Introdução. Os inversores de frequência, eles são dispositivos usados na automação industrial, eles são utilizados para automatizar processos, pois eles são responsáveis por controlar a velocidade de motores elétricos trifásicos. Os inversores de frequência, eles substituem sistemas mecânicos de variação de velocidade, reduzindo assim custo de manutenção e paradas de máquinas. O seu funcionamento utiliza-se o chaveamento eletrônico com modulações PWM, permitindo assim ajustar tensão e frequência. Dessa forma, o motor deixa de operar apenas em uma rotação fixa e passa a ter velocidade variável conforme a necessidade que o processo necessita. Além disso, os inversores ele pode se comunicar com outros dispositivos através dos protocolos de comunicação, como DeviceNet, Profinet, Modbus RTU. Então, através dessa facilidade de se comunicar, de precisão em controle, eles são fundamentais para a maior eficiência e integração da indústria 4.0. Nós sabemos que muitos equipamentos industriais é necessário que se obtenha uma variação de velocidade nos mecanismos que controlam as ações das máquinas e dispositivos. Então, o uso de sistema mecânico de variação ou transformação de movimento causa um aumento na manutenção do sistema, causando muitas intervenções de manutenção corretiva e preventiva nesses dispositivos. E na maioria das vezes demanda tempo de máquina parada, custos elevados de peças, mão de obra. Então, com esses dispositivos que possuem essa tecnologia eletrônica, que podem variar a velocidade diretamente nos pontos motrizes dos equipamentos. Então, os inversores de frequência são utilizados para variar a velocidade de motores elétricos e os motores elétricos em geral, utilizados como dispositivo motriz em máquinas e equipamentos, são construídos para que trabalhem em rotação fixa. E essas rotações são determinadas por dois fatores, que é o fator construtivo e o fator elétrico construtivo, que refere-se à quantidade de polos que o motor possui. São os polos que são os conjuntos de bobinas, que são posicionados internamente dentro do motor, que determinam e orientam o sentido do fluxo magnético no interior do motor. A quantidade de pares de polos em um motor elétrico determina a quantidade de velocidade em que o mesmo irá trabalhar. Segundo Baimok-Coase, ele trata a cobertura e a arquitetura dos conversores para VFD, a topologia de potência, as técnicas utilizadas no controle PWM e as questões de eficiências e perda em aplicações industriais. Ele é uma referência clássica, pois dá a entender quais são as qualidades técnicas de um inversor e o que eles afetam no desempenho em questão a controle de torques, respostas transitórias e eficiência. Então, ele relata que com os inversores você tem um desempenho maior em controle de torque, precisão, em resposta transitória, em eficiência energética. Tudo isso ele vai relatar. Baimon que boss. Já Clisman,
Ele relata os modelos das máquinas estratégicas, que são usadas com controle VFDs, VHERTZ, controles vetoriais, controles por SLIP, e também trata o impacto dessa estratégia de controle nas qualidades dos sistemas, como precisão, capacidade de torques, em baixa rotação, resposta dinâmica. Tudo isso ele traz e relata qual o impacto que os inversores trouxeram, impacto esses que trazem melhoria para todo um processo industrial. A pesquisa que foi realizada foi uma pesquisa de característica como que se caracteriza-se como aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa, de caráter descritivo e expositório, e considerada aplicada também, porque busca compreender e demonstrar as vantagens práticas do uso dos inversores de frequência em sistemas industriais reais. É uma metodologia descritiva, porque ao expor as características técnicas e funcionais desses equipamentos, é exploratório por investigar novas perspectivas sobre sua aplicação e os seus benefícios energéticos. Os resultados obtidos foi uma compreensão ampla sobre o seu funcionamento e a importância dos inversores de frequência nas indústrias modernas. Este estudo evidencia como esses dispositivos contribuem para um controle preciso de motores elétricos, permitindo assim ajuste em sua velocidade, torque, eficiência, prevê resultados que demonstram uma redução significativa no consumo de energia, uma vez que o uso de inversores possibilita o controle do motor conforme a sua demanda real de carga. Ele identifica melhorias no desempenho operacional do sistema, com menor desgaste mecânico nos equipamentos, redução de pico de corrente na partida, porque se você tem uma partida direta, você tem até 6 vezes mais o valor da sua corrente nominal na partida. Já com os inversores de frequência, eles conseguem fazer essa redução. E também a otimização dos fatores de potência, que é um benefício que deve refletir diretamente na produtividade e também já na eficiência global das operações. Então, o presente trabalho, ele evidenciou a importância dos inversores de frequência como elementos fundamentais na automação industrial moderna, onde foi possível compreender que com esses dispositivos ele proporciona controles precisos de velocidade, de torque nos motores elétricos, resultando assim em uma maior eficiência energética e operacional. Eficiência energética e operacional. A análise demonstrou que, ao substituir sistemas mecânicos tradicionais, os inversores reduzem significativamente o consumo de energia, desgaste dos equipamentos e o custo de manutenção, onde foi observado também que o controle eletrônico de partida minimiza picos de corrente e melhora o fator de potência, contribuindo assim para uma estabilidade elétrica das instalações. Além disso, a integração com o sistema de comunicação e automação reforça o seu papel fundamental e importantíssimo para a indústria 4.0. Então, segundo Silva, que foi pegado também como base, como referência, Silva, Rezende, Manson, Santos, Lucas, Estevam, o que que eles vão tratar? Eles vão tratar que é uma redução no consumo de energia de motores elétricos ao empregar, ao se utilizar, ao se acrescentar os inversores de frequência. Então, eles afirmam que os inversores de frequência, eles reduzem o consumo de energia elétrica. Já José Bauer, Felipe Mendonça, Gabriel Puca,
Carlos Fiuza, João Vilela, eles já falam que os inversores de frequência com controle de campo orientado para acionamento de motores, síncronos, dímãs permanente, fluxo axial, já estão falando que os inversores de frequência são utilizados para controle de campos orientados, de fluxo axial, de motores síncronos com ímã. Isso eles tratam no Congresso Brasileiro de Automática CBA de 2020. Já segundo Clayton Mouro Franchi, que foi autor do livro dos inversores, que também foi pegado como uma base de referência teórico, ele vai abordar os princípios de funcionamento, onde os inversores de frequência podem trabalhar tanto com controle escalar quanto com vetorial. Também foi pegado como base Franciele Zanetti Mendes, Juliane Gomes, Thaís Cunha, que onde elas tratam que a utilização dos inversores de frequência traz uma melhoria, traz benefícios na eficiência energética de motores por indução. Então, tudo isso foi obtido nesse trabalho, que com a chegada dos inversores de frequência, a utilização de inversores de frequência, trouxe-se e obteve grandes vantagens, grandes benefícios, tais como custo com manutenção, redução no consumo de energia, tudo contribuindo para a eficiência energética global e operacional. Então, essa foi a apresentação do meu trabalho de conclusão. Agradeço a todos.